Olá a todos, estamos aqui no canal Longidade e vamos gravar mais um episódio do podcast Longidade. E hoje estou convidando a minha, eu posso dizer, amiga e médica Teodora Carnax. Teodora, por favor, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, lugares de trabalho. Olá a todos, eu sou... obrigada, Francisco, pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você, né? Eu sou, né, minha formação profissional, eu sou médica, né? Além de mãe de 2 filhos, né? Ótimo! Eu sou médica, geriatra, eu tenho já mais de 25 anos de formada. E dentro da minha formação, depois que eu terminei a residência, eu fui trabalhar com cuidados paliativos, fiz 2 pós-graduações em cuidados paliativos e nessa interface dos cuidados paliativos eu comecei a questionar alguns pacientes que eu achava idosos, que eu gostaria que tratassem o câncer e que já estavam sem possibilidade de tratamento ou colocado que ele não ia conseguir tratar. E aí eu comecei a estudar e aí a entrar dentro da área do câncer no idoso, da oncogeriatria e me desenvolver nessa área. Atualmente eu sou coordenadora da oncogeriatria do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também do Hospital Sírio-Libanês e da pós-graduação de oncogeriatria do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou a coordenadora. Que ótimo, é um prazer ter você aqui, até para que possa esclarecer algumas dúvidas, né, que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né, tenham, e aí é uma possibilidade delas entenderem um pouco melhor. Doutora Teodora, porque como somos próximos, eu chamo Teodora, mas doutora Teodora aqui, né? Doutora Teodora, é seguro para o paciente idoso oncológico se submeter ao tratamento? Como funciona isso, o acesso? Então, Francisco, eu vou só trazer para vocês, que eu acho que isso é muito importante, né? Com a longidade, né? A longevidade que a gente está cada vez mais tendo dentro da nossa sociedade, né? Dentro do mundo, não só nos países desenvolvidos, mas nos países em desenvolvimento, a gente tem uma mudança do perfil das doenças e um aumento das doenças crônico-degenerativas. Então, o câncer, ele de fato se tornou uma causa bastante incidente dentro da população idosa, e o aumento da incidência do câncer está totalmente relacionado ao aumento do envelhecimento populacional, né? Então, com esse aumento do envelhecer, a gente tem um aumento da incidência. É a segunda causa aí, de morte, né? Na população geral e também nos idosos. E para vocês terem uma ideia, aproximadamente 60% das pessoas com câncer são idosas e 70% das pessoas que vão morrer pelo câncer são idosas. Então, é uma elevada incidência. E aí vem, né? Será que a gente trata, que a gente não trata? As pessoas entendem o câncer como uma doença extremamente grave e que não tem uma perspectiva de cura, ou como se o atestado de morte fosse assinado na hora do diagnóstico. E a gente entende, não, o câncer é uma doença também como o idoso heterogênea, né? E a gente tem que entender de que câncer a gente está falando, em que estágio a gente está e de que idoso a gente está falando. E entendido tudo isso, a gente consegue hoje prover muitos tratamentos seguros, né, para o paciente idoso, né? Então, hoje a gente tem pacientes com 80, com 90 anos que chegam e que recebem quimioterapias de maneira segura, não dando uma exacerbação terapêutica, mas sim dando com segurança, com qualidade de vida. Essa sua fala é muito importante, porque eu fico imaginando, né, principalmente o paciente idoso que recebe um diagnóstico. O impacto do diagnóstico de câncer, você sente que ainda... assim, ele impacta a vida da pessoa, a pessoa fica meio perdida nessa hora, e provavelmente você como médica, né, assim, tem esse acolhimento, né, receber essa pessoa. Como funciona isso, assim? O impacto é enorme, né? Então a gente sabe que
quando o câncer ele é extremamente estigmatizado e ele traz um impacto realmente muito grande. Então, os idosos, normalmente, né, quando eu faço um diagnóstico de câncer no indivíduo jovem, ele vai ter 1 ou 2 comorbidades. Quando eu faço um diagnóstico de um câncer num indivíduo acima de 70 anos, ele vai ter 5 ou mais outras doenças e ele vai tomar 5 ou mais remédios, né? Só que o que é interessante é que toda vez que você faz um diagnóstico de câncer, as pessoas esquecem qualquer outra doença que ela possa ter, né? E passam a focar na coisa que para eles se torna mais importante, porque é como se fosse o risco de morte eminente, né? Que é o câncer. E muitas vezes a gente vai ter comorbidades que são mais graves, né? Do que o próprio câncer em si. Exato. Mas a pessoa acaba até negligenciando esse cuidado das outras doenças, focando prioritariamente no tratamento ou no olhar para essa doença do câncer. Então, é muito importante que nesse momento a gente consiga trazer para o paciente dados e um entendimento do que é essa doença, esse câncer que ele tem, o que é possível fazer de tratamento e de que ele não pode deixar de cuidar das suas outras comorbidades, porque senão isso vai impactar demais aí na qualidade de vida, acima de tudo, não só na expectativa de vida dele. E aí a gente pode pensar assim como essas comorbidades ou outras áreas dentro da medicina, como a cardiologia, por exemplo, problemas cardíacos associados, existe essa correlação muitas vezes? Sim, né? Por exemplo, assim, a causa maior de morte ainda hoje são as causas cardiovasculares, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um dado de que a gente sabe que o câncer, de fato, é uma doença genética, né? Mas o fato dele ser uma doença genética significa que é uma alteração dos cromossomos das células, mas 80% dos cânceres, aproximadamente de 70% a 80% dos cânceres são preveníveis, estão relacionados a exposições. Então, né, a maioria das pessoas, elas poderiam ser prevenidas, porque estão relacionadas à obesidade, a estilo de vida, a tabagismo, a estresse, a outras exposições, a exposição da radiação solar. Então, quando eu pego um paciente com câncer, o idoso com câncer, obviamente tem mais comorbidades, porque pacientes que fumaram, né, eles vão ter mais doenças cardiológicas, cardiopatias, né, hipertensão, né, os riscos que o tabagismo traz, como também uma maior incidência dos cânceres mais prevalentes relacionados ao tabaco, né, que é o câncer de pulmão, o câncer de bexiga. Então, é muito esperado que uma pessoa que desenvolva câncer tenha outras comorbidades, tenha maior risco funcional e de comorbidades. Quando você fala da questão da prevenção, a gente pode pensar também em questões ligadas a gênero, por exemplo, se as mulheres têm vamos dizer assim, um cuidado maior na prevenção do que homens, ou isso é relativo? Não, eu acho que assim, a gente pode entender que os cânceres mais prevalentes nas mulheres relacionado ao câncer de mama e à obesidade, à inatividade física e algumas outras estão relacionados a isso, né? A questão hormonal da mulher, né? Então, por exemplo, o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, infelizmente, ainda nos países em desenvolvimento, e aí o Brasil entra nesse questão, ele tem ainda elevada incidência e prevalência. Então, a prevenção realmente ela traz um grande impacto aqui. Então, ele é para a mulher. Agora, se a gente for levar para os outros cânceres, a gente tem maior incidência de câncer de pulmão nos homens, porque os homens têm maior prevalência de tabaco do que mulheres, embora isso esteja mudando, né? O câncer de próstata, que é mais incidente no homem, né? Então, assim, existem uma série de medidas que podem ser direcionadas tanto para o homem quanto para a mulher e que estão relacionados aí na incidência do câncer, mas
via de regra, o estilo de vida, as exposições são os que mais vão estar impactando, tá? É interessante, porque, por exemplo, os homens, né, às vezes têm uma dificuldade maior de ir no médico, Sim. Por exemplo, eu vou no meu urologista, já tem até urologista marcado. Até porque, falando nessa questão do câncer, por exemplo, as pesquisas mostram, por exemplo, homens negros têm uma incidência maior de câncer de próstata, né? Então, a prevenção me parece um caminho importante para a gente... A prevenção e a detecção precoce, o rastreio, mas de fato... a gente tem dentro né, assim, a mulher, ela vai na ginecologista, né? E a ginecologista, ela assume um papel aí de cuidados clínicos, né, da mulher por muito tempo. Né? Então, desde nova, a menina que vai ficar menstruada, a mãe leva na ginecologista, né, para fazer o exame. Então, de uma certa maneira, a mulher ela acaba tendo uma relação de autocuidado e de cuidado da sua saúde maior do que o homem. Porque o homem de cara não vai no urologista, né? Não vai. Não, isso acaba acontecendo depois dos 50 anos, se acontece. Se acontece, né? Exato. Então, existe uma mudança mesmo, né? E aí, medidas de prevenção, realmente, elas vão ser diferentes, né? Mas, e também existe uma diferença, realmente, e a gente sabe isso, né? Tem um trabalho muito bonito, Francisco, de uma colega que tem uma ONG só, que a Oncoguia, talvez você conheça, sim, a Luciana, né? em que ela mostrou dados do meu SUS é diferente, né? Então, não só na clínica privada como na pública, né? O acesso para você poder fazer exames, mas mesmo dentro do SUS, dependendo do seu CEP, né? Você vai ter tratamentos oncológicos diferentes e vai ter acesso a exames diagnósticos diferentes. Então, assim, há que se fazer muita coisa ainda, né? E aí, quando a gente vai extrapolar isso para dados relacionados realmente à população negra do Brasil, existe ainda existe uma divergência aí de acessos aos cuidados, né? Mas tem umas coisas que são interessantes, né? Então, em termos de rastreio do câncer de mama, muitas mulheres têm preconceito a ir fazer a mamografia ainda. Então, existe um espaço a ser trabalhado, e eu acho que é importante que a gente fale, maridos que não deixam suas mulheres ir fazer a mamografia. Existe então, existe isso hoje? Existe isso, né? Além da dificuldade de acesso, acho que a gente também tem que trazer, né, o preconceito de fazer o exame, né? E o medo, porque é um exame, né, realmente que ele tem, né, assim, ele não é um exame confortável, né? Mas ao mesmo tempo é um exame seguro, de baixo risco, né? Então a gente tem que trabalhar aí, eu acho que esse é um ambiente de divulgação em que a gente tem que realmente aí estar aqui trabalhando com a população para falar sobre isso. Maravilha, bem lembrado, a Oncoguia, né? Que as pessoas podem ter acesso, inclusive, pelo Google, clicar lá, Oncoguia, e tem uma série de recomendações, né? Muito legal, obrigado de você ter lembrado. Esse trabalho dela, meu SUS é diferente, é muito bonito. Eu fiquei realmente impressionada. E aí, pegando esse gancho, né, entre o SUS e o sistema particular, vamos dizer assim, sistema né? Privado. E o sistema privado. E aí você fala da questão do CEP, né? Por exemplo, em São Paulo tem o ICESP, por exemplo, o Instituto do Câncer, que é primeiro mundo lá dentro, né? E você é do Sírio-Libanês, sabemos também que é primeiro mundo, ou seja, o sistema privado e o sistema público, né? Você vê em outros lugares diferenças, assim? Não, existe uma grande diferença. Em próprio São Paulo, né? A gente tem muita diferença. Eu acho que, assim, São Paulo, de fato, a gente consegue prover... É uma realidade única do sistema de saúde do país, né? Embora... o Brasil todo, como um todo, muito trabalho tem sido feito, né? Então, saiu uma lei do tratamento do câncer, eu acho que talvez você já está ciente disso e já deva estar discutindo sobre esse assunto, né? Eu acho que estão se fazendo muitos trabalhos, nós temos profissionais extremamente qualificados por todo o Brasil, né? Agora, de fato, o ICESP, por ser ligado à universidade, a gente consegue prover um tratamento e uma qualidade, né, muito
muito ligado boa. à Faculdade de Medicina da USP, né? Ele é ligado, ele é conectado à Universidade de São Paulo, né? A Faculdade de Medicina da USP. Agora, nós temos, assim, muita divergência mesmo por todo o Brasil, né? É difícil de eu poder falar para você. Né? E temos também, a despeito dessa divergência, nós temos lugares em todo o Brasil realmente que estão empenhados em fazer um trabalho muito bom. Então, eu acho que a gente está evoluindo, o fato da gente ter esse acesso de informação com qualidade, né? Favorece isso, né? Então, as pessoas hoje têm mais acessos à informação com qualidade. Também tem acesso a informações erradas e ruins. Eu ia falar disso, né? Desinformação, a desinformações, fake news. Mas, como é isso? Né, isso é muito complexo, mas mais do que isso, a gente tem que tentar discutir o fato de que as pessoas estão tendo mais acessos a informações e pessoas bem informadas estão indo ir pelo Brasil todo. Muito ainda para ser feito, obviamente, muito, né? Mas, agora, focado, né, na população idosa, de fato, essa longevidade, existe uma divergência de longevidade, né? No sul do Brasil, se você for para o norte e nordeste, existe uma divergência dos cânceres mais incidentes nos centros urbanos, né? E na zona rural, né? E de momentos de diagnósticos mais precoces, que você pode dar um tratamento seguro, e diagnósticos mais invasivos. Um dado que talvez seja importante, Francisco, eu trazer para vocês, é que os idosos, infelizmente, acabam deixando de fazer o rastreio da doença e fazem diagnósticos mais tardios. Então, idosos recebem diagnósticos mais tardios do câncer e idosos fazem subtratamentos para o câncer porque as pessoas acabam tendo medo de tratar essa população. Sim. Me diz uma coisa sobre... Eu sempre converso com as pessoas, olha, doenças como essa, oncologia, etc., tem que ter um médico lá. Mas como funciona essa questão com a equipe multidisciplinar? Né? Ou seja, não é só o atendimento médico nesse paciente com o câncer. A multidisciplinaridade no câncer do idoso ela é fundamental, né? A geriatria está sempre conectada à equipe multidisciplinar e sempre o câncer também, né? O câncer por si só é inter e multidisciplinar, né? Você envolve cirurgia, você envolve radioterapeuta, você envolve oncologista, você envolve hematologista, e você vai envolver psicólogos, você vai envolver fisioterapia, você vai envolver terapia ocupacional, a fisiotria. Então, assim, hoje não tem... muito... o dentista, né? A ortodontia. Interessante isso, né? Ortodontia. Claro, né? Você vai ter que fazer os cuidados, né? Uma quimioterapia. Então, assim, é super multidisciplinar e interdisciplinar. Muitas vezes a gente tem tudo, mas não tem nada. O mais importante, eu sempre falo, é que as equipes se comuniquem de fato e que falem a mesma língua, né? Para segurança do paciente, né? Porque é muito ruim quando você tem muitos... Porque, assim, a despeito de ser muito bom, nessa multi-interdisciplinaridade, você precisa ter um líder no plano de cuidado, porque senão quem tem muito profissional tratando não tem nenhum, né? Talvez a gente fale, então, dessa coisa da interdisciplinariedade, ou seja, que todos falem essa mesma língua. Não adianta só, manda lá para o psicólogo, manda... Não, todo mundo tem que estar... Se conecte e tenha uma comunicação, né? Então, isso é muito, muito importante. E de fato, isso eu diria que é o sucesso de um tratamento oncológico no idoso, né? O que vai fazer o tratamento ser bem sucedido. Não adianta nada eu costumo brincar, né? Você fala, vamos dar o tratamento para o câncer para o idoso, né? Mas não adianta nada você iniciar um tratamento se você não der armas para esse paciente conseguir tolerar o tratamento. Então, você precisa botar o paciente na físio, porque às vezes as pessoas falam assim,
o idoso vai, tadinho, vai começar o tratamento, mas então não precisa dar suplemento nutricional, não tem, ninguém deixa mais ele nem levantar para pegar um copo d'água, porque começa a super proteger, e aí o idoso começa numa cascata, né, de fragilização, né, porque ele começa a perder funcionalidade, ele não faz mais nenhuma atividade, deixa de fazer aquilo que ele fazia, aí ele deprime, né, então esse olhar, ele tem que ser muito cuidadoso, né, então, se a gente vai botar ele para fazer um tratamento, a gente tem que dar todos os suportes para que ele consiga tolerar esse tratamento, um suporte emocional, o suporte da nutrição, a fisioterapia, né, para que assim ele consiga passar por esse processo, quer seja de uma cirurgia, de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, de uma maneira com que suas reservas estejam bem cuidadas. Muito bom. Quero puxar um outro ganchinho aqui pra gente, que é a família. Esse é muito engraçado, né? E você deve ter histórias para contar. Não, tem histórias de rir e de chorar. Mas assim, primeira coisa que um dos grandes limitantes do tratamento do câncer no Brasil é o suporte social, né? Então, e aí a gente fala, porque não é fácil, né? Na primeira semana tá todo mundo presente, na segunda semana também, mas depois de um mês, o tratamento ele é intenso, né? Depois de um mês, depois de 2 meses, as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas têm que estar nas suas atividades. E como é que você vai estar indo levar o idoso toda hora na quimioterapia, tá com ele depois da quimioterapia? Então você precisa ter um planejamento de suporte social e ver quem que vai ajudar nesse planejamento. Tem várias coisas que são interessantes, né? E você tem que entender se esse idoso tem capacidade, né, de tomada de decisão, se ele está entendendo da sua doença, se ele está sabendo o que está acontecendo, né? E caso ele não tenha, quem da família seria a pessoa elegível para tomar decisão com ele? Agora, é muito interessante, porque muitas vezes o idoso, ele chega, né? E a família vai estar lá atrás e fala, não fala nada para ele não pode saber do diagnóstico. Pô, veja, o paciente está indo num centro de quimioterapia e aí começa aquele círculo do silêncio, né? Que gera um grande sofrimento. O idoso sabe o que está acontecendo, mas ele não quer expor o que está acontecendo para que seu filho não sofra, para que seu cônjuge não sofra. E, ao mesmo tempo, eles estão sabendo o que está acontecendo e acham que estão protegendo o idoso. Só que o idoso está indo lá no centro de quimioterapia, está no centro de oncologia. Então, a gente tem que entender claramente, né? E é muito difícil, porque faz muito parte da cultura brasileira esse nível de proteção, né? E aí tira o idoso da tomada de decisão, da participação desse processo. Então, acho super importante a gente trazer isso nessa conversa, né? Do quanto é importante a gente entender o quanto o idoso quer saber. Não quer dizer que você vai pegar e falar tudo, né? De cara. Exato, né? Sem nenhum tipo de cuidado. Você vai ter todo um cuidado, mas você tem que entender o quanto o idoso quer saber. Ele precisa ter um espaço para falar, porque até às vezes... Um espaço seguro, né? Que ele possa... Até às vezes ele está sofrendo, ele fica angustiado e ele acaba não tendo um espaço para falar dos seus sintomas, do seu sofrimento, né? Então, uma conversa aberta, uma comunicação adequada, um entendimento da família de que ela precisa dar esse espaço para que o idoso possa falar e possa até tomar a sua decisão. Suas próprias decisões, então, eu acho que isso é um lugar realmente muito importante. Nossa, maravilhosa essa sua fala, porque acho que esse lugar, né, da família, ou seja, já no diagnóstico, né, isso já muda toda a dinâmica familiar, a dinâmica pessoal de quem recebe, de quem está lidando ou com seus fantasmas, né, diante dessa primeira notícia e depois desse espaço de proteção. E que também deve acontecer uma coisa que você falou, uma espécie de pacto de silêncio também, né, na família, né, ou seja, como você colocou, olha, não fala para ele, aí ele olha e fala, não fala para minha família, né? Ou alguma coisa assim, não quero que eles sofram, né? E no final tá todo mundo sofrendo. E tá todo mundo sofrendo, né? E assim, a sua participação aqui é muito importante justamente por isso, né? Assim, pra gente ter sempre um espaço de fala para que as pessoas possam refletir, né? Porque senão vira um tabu falar sobre o câncer, né? Ou seja, a própria palavra, né? E teve épocas que as pessoas nem falavam, nem pronunciavam, né? Aquela doença ou alguma coisa assim. Sim.
vira como se fosse um atestado de óbito, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma. Hoje, nós temos pacientes com câncer de mama metastático, desde o diagnóstico, metástase no sistema nervoso central, vivendo aí 15 anos, 20 anos com sobrevida, com qualidade de vida. Então, o entendimento de que o câncer é heterogêneo, a gente tem que saber cada tipo de câncer, não é todo câncer que é assim, nem todo câncer de mama é assim, Sim. mas cada câncer tem a sua história, né? E hoje o câncer é uma doença crônica, tá? E a gente Isso é tem importante que saber a gente falar, olhar, né? Que o câncer é uma doença crônica, que ele tem possibilidades de tratamento, né? E que o idoso também pode tratar, né? Eu acho que é algo que é seguro. A gente tem que saber a hora de parar também, né? Quando o tratamento está fazendo mais mal do que bem. Do que bem, né? Quando o tratamento é fútil, né? Mas a gente tem que saber também que muitas vezes o tratamento ele é seguro e muda, tira o paciente de uma condição de fragilidade e melhora esse paciente para que ele consiga realmente ter uma qualidade de vida. Nossa, nem sei o que dizer, porque é uma aula, né, o que nós estamos tendo hoje aqui, né, no canal Longidade, né, com a nossa querida Teodora Carnax. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais para a gente ir para essa parte, né, porque acho que é importante a gente abrir, né, esse canal, mas também alguns recados que você gostaria de dar. Então, eu vou dar minhas considerações finais. Então, pessoal, câncer... ele tem um aumento da sua incidência e da sua mortalidade muito associado ao envelhecimento populacional. Então, nós vamos ver cada vez mais um aumento da incidência do câncer e é importante que a gente tire o estigma do câncer como uma doença fatal. O câncer é uma doença possível de receber tratamento, ela é uma doença crônica e a gente tem que tirar também o estigma de que o idoso é incapaz de receber um tratamento oncológico. É seguro tratar. Hoje nós temos novos tratamentos muito, muito mais seguros, né? Mas para que a gente trate o idoso, ele precisa ser avaliado adequadamente com relação à sua funcionalidade, à sua expectativa de vida, às suas comorbidades, né? Além disso, o seu suporte familiar, quem vai estar com ele nessa jornada do tratamento, como a gente consegue fazer o planejamento, o seu entendimento, a sua capacidade cognitiva de tomada de decisão. Então, é importante que a gente faça toda essa avaliação do idoso, de que câncer a gente está falando, e uma vez avaliado o idoso, uma vez avaliado de que câncer eu estou falando, a gente faça uma tomada de decisão conjunta e compartilhada entre quem decide. É o médico? É a família? É o idoso? Quem que vai decidir isso? É uma decisão compartilhada, entendendo tudo isso, né? Todas esse conhecimento do câncer e do idoso. Então, eu acho que essas são minhas considerações finais. E agradecer, né, Francisco, estar aqui. Foi um prazer. Eu estava com saudade de te ver. Fazia muito tempo que a gente não se via. Fazia muito tempo que não se via. E agora você tem mais um canal quando, né, puder voltar para a gente poder falar de temas como esse, né, para esclarecer a população, né? O objetivo e a criação desse canal é justamente isso, né? Nós estamos nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, para poder levar essa comunicação muitas vezes a pessoas que talvez até nem teriam tanto acesso. Assim, né? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer o seu aceite, né? E está convidada para vir novas vezes. Obrigada. Tá bom, minha querida? Legal, muito bom.